Profetiza aí na vida do teu irmão. Na igreja é um lugar que a gente não precisa esquentar a cabeça se é bonito, se é feio, irmão. Porque nós somos a semelhança de Deus. Cada um com seu jeitinho, né? Mas somos todos especiais para Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Depois eu vou ler alguns outros versículos. Se você não trouxe a sua Bíblia, crie como hábito carregar a Bíblia. Ter a Bíblia na tua casa, ter a Bíblia no teu carro, porque ela deve ser sua melhor companhia, irmãos. Deve ser sua aliada, né? Então, se você não tem Bíblia, em breve vai ter Bíblias aí para os irmãos aí da igreja adquirir. Amém? Vamos abrir então a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 em diante. Vai procurando aí, folheando, barulho de livro folhado, é gostoso, né? Vai ter que achar. Vai depois do livro de Ruth. Obrigado, irmão Marcelo. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai folheando aí que eu vou escutando daqui. Tá, antes de 2 Samuel, para ficar mais fácil, hein? Acharam? Eu agradecer aos irmãos. Hoje eu fiquei feliz à tarde. Nem sei se essa senhora está aqui. Ela postou no Facebook: alguém poderia indicar uma igreja que eu possa congregar, que tenha local para as crianças? Alguns irmãos aqui eu vi que escreveram lá, irmã Fátima, Thaís, Tânia, enfim, alguns irmãos foram lá e colocaram, né, Igreja Tempo de Esperança. Eu volto naquilo que a pastora Rita falou. É bom nós podermos ser canal de bênção para o mundo lá fora, amados. Nós sermos luz para as pessoas que estão lá fora. Onde eu posso levar meu filho? Tem um local? Tem um local onde eu posso levar um jovem, um adolescente, onde eu mesmo posso ir receber algo de Deus? Tem, né? Tem. Não só a Igreja Tempo de Esperança, como muitas outras igrejas em Itatiba. Que Deus abençoe os irmãos por serem aí bússolas para essas pessoas que tanto necessitam. Vamos ler então, do verso 1 em diante do capítulo 30, diz assim: Ziclade é saqueada pelos amalequitas. Verso 1: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclade, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclade, e tinham ferido a Ziclade, e tinham queimado a fogo, e tinha levado cativa as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados a cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Verso 15, um pouquinho para frente, vamos ler para entender um pouco melhor. E disse Davi: poderias, descendo, guiar-me essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor. E descendo, te guiarei essa tropa. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as duas mulheres salvou Davi, e ninguém lhe faltou. Amém, irmãos? Diga para a pessoa que está perto de você: nada faltará. Vamos orar? Senhor, entre mim e vós é o Espírito Santo de Deus, que somente aquilo que é proveniente de Ti, Pai, seja ministrado hoje à Tua igreja, que possamos reter o que é bom, ó Deus, que a Tua vontade se cumpra em nosso meio, ó Deus, que seja uma noite de cura, de restauração, de refrigério, de provisão, Pai, seja uma noite, ó Deus, onde possamos mergulhar em Ti. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai, fique à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amados,
Peço hoje um pouco de compreensão, os irmãos vão me ver falando um pouco travado. Hoje estou com uma ferida, uma afta aqui na boca. Eu já falo errado por natureza, né? E hoje vai acontecer algumas coisas aí, mas amém, que o Espírito de Deus venha falar aos corações dos irmãos nessa noite. Nós estamos dentro de um cenário, dentro de um contexto bíblico, aonde nós vemos uma cena que muito tem a ver com um pouco da nossa trajetória como seres humanos. Davi tinha recebido uma promessa do Senhor. Davi era um homem íntegro, ele tinha tido uma visão a respeito daquilo que Deus o levaria a se tornar. Mas dentro desse contexto, nós podemos enxergar que muitas das vezes na nossa vida, mesmo diante de algumas promessas, mesmo diante de algumas realidades que já se tornaram visíveis na nossa vida, nós podemos nos perder. É só nós lembrarmos de algumas histórias na Bíblia, por exemplo, de alguns personagens como Terá, pai de Abraão. Terá ficou paralisado numa cidade, eu já ministrei sobre isso, em Harã, porque em Harã ele tinha perdido uma pessoa muito querida. Ele tinha um filho que se chamava Harã, e quando ele entra na cidade de Harã, a memória então de Terá volta para aquilo que ele perdeu, e ele fica paralisado naquela cidade, e ele morre naquela cidade sem poder entrar em Canaã. E alguns outros personagens da Bíblia que, mesmo diante de uma visão, de uma possibilidade, mesmo diante de conquistar algo, como os espias, ficaram amedrontados, ficaram com uma visão distorcida daquilo que Deus queria para elas. Se eu pudesse colocar uma epígrafe nessa mensagem hoje, eu colocaria: como conquistar a promessa, como conquistar a bênção de Deus em meio aos períodos difíceis da nossa vida, em meio à dor. Eu me reporto aqui porque muitas das vezes nós queremos ter a promessa, queremos a bênção de Deus, mas queremos uma travessia sem dores. E o que me chama a atenção, nós olharmos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que João Batista se fortalecia no deserto. Aquilo que era para matar, aquilo que era para destruir João Batista, se tornou a escola daquele grande profeta que Jesus faz menção, dizendo que não há outro maior do que ele. Nós podemos, nos períodos difíceis da nossa vida, sermos forjados no fogo, conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, ou podemos abrir mão dos nossos sonhos e das nossas promessas. É porque nós achamos que as bênçãos de Deus estão em prateleiras, em gôndolas, que é tudo muito fácil, e quando na verdade os tesouros de Deus estão escondidos, como a parábola do tesouro escondido. E quando nós encontramos isso, nós precisamos entender que há algum preço a ser pago para se conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então nós entramos agora dentro de um cenário, voltamos no capítulo 28 e 29, para entender o que estava acontecendo com Davi, diante agora de um período difícil da sua vida. O texto mostra que Davi chegou a chorar, e muitos dos seus homens chegaram a chorar a ponto de perderem as suas forças. Mas vamos entender o que estava acontecendo e se passando neste momento, na trajetória e no contexto que nós acabamos de ler do capítulo 30. Capítulo 28, você vai ler no capítulo 29, você vai entender que nesse cenário, Davi passa a ser perseguido por Saul, que passa a invejá-lo. Davi então passa a não ser bem quisto em Israel, e ele tem que fugir de Israel para não morrer. Para preservar a sua própria vida, ele tem que sair do seu território, e ele vai pedir então guarita a os filisteus, que eram inimigos de Israel. E Davi então chega diante do rei dos filisteus e pede abrigo para não ser morto por Saul. E o rei então dos amalequitas vê uma grande oportunidade em ter Davi e os seus homens com ele, e hospeda Davi na cidade de Ziclade, que ficava entre a fronteira de Israel. E Davi passa então a viver ali com sua família nessa cidade. Mas de repente surge uma guerra entre Israel e os filisteus. Davi morando agora no meio dos filisteus. Davi então se oferece ao rei dos filisteus para lutar a favor daquele que até pouco tempo atrás era inimigo de Davi. Davi
no primeiro momento, vê uma oportunidade de matar Saul. Mas olha só que interessante. Quando Davi consulta o rei filisteu encontra então um aliado e permite que Davi vá lutar então junto com o exército dos filisteus. Mas ao ser então questionados pelos homens que faziam a corte do rei, os conselheiros do rei, eles acharam melhor não levar Davi para a guerra, porque eles pensaram, os conselheiros, Davi é um deles, Davi tem o sangue deles, e em algum momento da batalha ele pode ver o seu povo sendo ferido, e ele pode se voltar contra nós, então é melhor não levar Davi. Então, seguindo o conselho dos sábios, o rei filisteu permite que Davi não vá na guerra. Eu aprendo aqui, irmãos, não questione aquilo que muitas das vezes é contrário à sua vontade, porque se Davi tivesse ido para a guerra, essa guerra foi a guerra que culminou na morte de Jonatas, filho de Saul, e de Saul. Davi seria marcado como o personagem da história que matou aquele que Deus ungiu. Então não questione quando Deus em um determinado momento da sua vida tira alguém do seu caminho, impede você de fazer algo, porque muitas das vezes Deus está te livrando de algo. Mas vamos contextualizar, vamos voltar um pouco. Então o exército dos filisteus resolvem então ir para a guerra, mandam Davi ficar em Ziclade. Mas quando Davi está voltando para Ziclade, do campo de batalha, quando Davi volta para a sua cidade, onde estavam a sua família, onde havia as mulheres, as crianças, os soldados, dos 600 homens que estavam com Davi, Davi vê um sinal de fumaça entre as montanhas, e ele corre. Quando ele chega lá, ele descobre que haviam agora os amalequitas, outro grupo inimigo também dos filisteus, invadido Ziclade, levado todos os bens pertencentes também à família e aos soldados de Davi, levado suas mulheres, levado suas crianças. E o texto diz que quando aqueles homens de Davi chegaram até a cidade e viram aquele cenário, todos os homens de Davi, os 600 homens de Davi, começaram a chorar, a ponto, na versão original, de dizer que eles chegaram a ter desmaios, de tanto que choraram pela dor. No capítulo 30 nós começamos então a enxergar o que Davi faz para ter de volta, para recuperar de volta a família, para ter de volta aquilo que foi roubado, no meio de um período de dor, no meio de um cenário aonde já não tinha mais forças humanas que pudessem levá-los a ter de volta a promessa de que Davi seria rei e que Davi governaria, e a família de Judá e toda Israel seria agora governada pela mão justa de um rei de Deus, guiado por Deus. Dentro desse cenário de dor, eu orando hoje, falando com Deus, eu pedi: Deus, que o Senhor me mostre como nós, como seres humanos, podemos ter a promessa em meio à dor, como superar a dor e continuar tendo a visão da promessa. Como eu posso continuar crendo que a minha família é uma família que Deus planejou quando o cenário foge da realidade daquilo que eu queria? Como eu posso crer que meus filhos são heranças de Deus e que eles serão referências nessa terra, quando de repente eu olho para o cenário e vejo dor? Como eu posso crer que eu vou prosperar, ter um final de ano diferente, se a realidade hoje é de desemprego ou é de dívidas? Como eu posso crer que eu vou ser alguém na vida, quando eu olho para dentro de mim e não encontro razão? Como eu posso vencer a depressão, a angústia? Como eu posso vencer os meus traumas de infância? Como eu posso vencer a dor que sempre me acompanha? Nós vamos aprender com Davi nessa noite. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que no verso 3, a palavra de Deus diz assim:
E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Primeira lição que eu aprendo com Davi é que em meio à dor, para ter a promessa, eu preciso entender e aprender a lidar com a dor. Sabe qual é a maior dificuldade que nós como seres humanos temos? É que nós não sabemos lidar com as adversidades. Davi, ele não maquiou o seu sofrimento. Os seus soldados não disfarçaram a sua realidade. Eles choraram, mostraram o que realmente doía dentro deles. Mostraram que eram frágeis, que eram humanos. Mas sabe qual tem sido a realidade de muitos hoje? Infelizmente, as pessoas têm mascarado as suas fragilidades, têm disfarçado suas imperfeições, têm fingindo ser alguém que não é. E alguns, por não saber lidar com a dor, têm buscado solução para disfarçar essa dor em coisas erradas. Por isso você consegue encontrar pessoas hoje se escondendo numa carreira de cocaína, num baseado, num copo de cerveja. Pessoas hoje se escondendo dentro de locais escuros, no meio da prostituição. Pessoas achando que a droga, a prostituição, a solidão é algo que vai blindar essa dor da realidade que ela está vivendo. E quando ela volta em si, e quando ela se depara com a realidade, ela vai ver que a dor continuou lá, e o problema que era para ter sido resolvido, se tornou um problema maior. Não é verdade? Quantas pessoas disfarçando os seus sentimentos. E eu me reporto de Tomé, que muitas das vezes as pessoas questionam Tomé, mas quando Tomé ficou diante de uma situação onde os discípulos falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido, e Tomé mostra a realidade: eu só acredito se eu tocar nele. Nós vamos ver a sinceridade de um homem que não tinha vergonha de demonstrar que precisava de algo maior para crer. Eu me reporto de tantas histórias de personagens que chegaram a mostrar a sua fraqueza para Jesus, como aquele pai daquele jovem possesso, que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios na vida daquele homem, e aquele homem vira para Jesus e diz, Jesus diz: tudo é possível aquele que crê, Marcos 9, 23, e ele diz: me ajuda a minha incredulidade. Agora, como nós vamos lidar com a dor? Como nós vamos ser curados enquanto nós estamos mascarando aquilo que nós estamos vivendo, querendo mostrar uma realidade que não é nossa? Queremos fingir uma coisa que está doendo. Davi, ele chega ao ponto de chorarmos e mostrar a sua fragilidade. E às vezes nós achamos que temos que permanecermos fortes a todo e qualquer instante, que não podemos ser falhos. Então Deus está dizendo para você nessa noite: aprenda a lidar com a dor. Aprenda a lidar. A dor não foi feita para você viver chorando, mas chorar às vezes vai fazer parte. Até a psicologia moderna diz que faz parte do processo de cura chorar. A dor faz parte porque nós conseguimos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus e o quanto somos frágeis. E como eu posso lidar melhor com a dor, pastor? Primeira coisa, Davi mostra aquele primeiro sintoma que Davi começa a ter da dor. Logo após passar a dor, passar aquele primeiro baque da dor, Davi vai consultar a Deus, irmãos. Não tem outro caminho de vencer a dor a não ser mergulhar em Deus, se aprofundar em Deus. Mas nós fazemos errado. No primeiro sinal de dor, no primeiro sinal de adversidade, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da igreja. Porque se a igreja é a noiva de Cristo, se a igreja é o hospital que Deus preparou e Ele é o médico, nós precisamos entender que não há como
termos a cura fugindo do hospital. Quem é enfermeiro aqui sabe, né? Como você vai tratar um paciente que está lá? Você pergunta ao médico, pergunta ao paciente, está doendo? Ele fala, não. Depois chega em casa e fala assim, médico é ruim, por quê? Ah, não deu nada para mim tomar? Você falou que estava bom? E a mesma coisa, como Deus vai tratar você? Deus passa, os olhos do Senhor passam pela igreja, cadê você? Os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores, cadê você adorando? Cadê você orando na tua casa? Cadê você louvando? Cadê você lendo a Bíblia? Cadê você buscando o médico? Cadê você no hospital, sendo anestesiado? E Davi nos ensina isso, que diante dessa adversidade, a primeira reação de Davi não foi tomar uma decisão de lutar, não foi uma decisão de arrumar um culpado, foi uma decisão de consultar a Deus, enxergar o que estava acontecendo por detrás daquela situação. Então nós precisamos, amados, enxergar nessa noite que nós temos a possibilidade de lidar melhor com a dor, de saber o que realmente Deus quer nos ensinar nesse período, o que Deus tem para cada um de nós nos períodos de adversidade. Segunda lição, Davi nos ensina, o verso que se segue em diante, do 7 em diante. Segunda lição que o texto nos ensina é que Davi teve que aprender a lidar com o povo, com as pessoas. Porque olha que interessante, qual é a reação dos homens de Davi? A primeira reação, quando eles chegam então a Ziclade, tinham então saqueado a cidade, levado os seus familiares, a primeira reação depois de chorar, depois de amargurar, depois de perder as forças, foram de apedrejar Davi. Sabe qual é o problema, amados, quando nós estamos sofrendo? É que nós achamos que ninguém se importa com a nossa dor. Já parou para pensar? Você está lá chorando, você vira para a pessoa e fala assim, é porque não é com você, você não está nem aí para a minha dor. São as pessoas. Lidar com as pessoas não é fácil, amados. Davi agora estava tão sofrendo quanto os seus 600 homens, quanto os seus aliados. Só que ao invés deles se apoiarem e lembrarem dos feitos de Davi, lembrarem do que Davi já havia conquistado, da intimidade que Davi tinha conquistado com Deus, eles começaram a ver em Davi o problema, acusar Davi. Às vezes nós somos como esses homens de Davi, queremos arrumar um culpado para a nossa dor, quando na verdade ninguém tem culpa. Queremos arrumar um meio, um alho para diminuir a nossa dor, colocando e transferindo essa dor para alguém, porque é mais fácil, ao invés de ir para Deus e mergulhar em Deus, arrumar alguém que assuma essa dor. E Davi nos ensina nessa noite que nós, infelizmente, vamos ter que lidar com pessoas. E não pense você, amados, que isso é algo incomum, porque todos nós passamos por isso, por sentimentos difíceis na nossa vida, que muitas das vezes estamos fragilizados e não sabemos como lidar com as diversidades. Muitas das vezes vocês olham um pregador, seja qual for, que está ministrando aqui, e quando vem uma palavra de exortação, a primeira coisa que nós pensamos é, o pregador deve ser fácil. Ele tem a vida fácil, tem o jeito dele, ele não está no meu lugar para falar para mim o que eu devo fazer, não sabe da minha dor. Não pense você assim. Segundo uma pesquisa, eu estava lendo hoje de manhã, uma pesquisa de uma revista americana muito conceituada, ela diz que 98% dos pastores já sofreram com perseguição. 10% dos pastores, somente 10% dos pastores no mundo vão ter uma velhice digna, da mesma forma que acompanharam o seu início de ministério. Essa pesquisa diz que 50% dos pastores já tiveram ou vão ter depressão em algum momento da vida. 48% dos pastores já pensaram em suicídio pelo menos uma vez na vida. 59% dos pastores têm problemas em casa. E às vezes nós achamos que a pessoa que está perto de nós, ela não tem problema. Só nós temos problema. O problema é sempre o outro.
O problema é meu marido, minha esposa, o meu filho, que não se importa com a minha dor. O problema é Deus, que está aquém de tudo isso que eu estou sofrendo. E Deus está lá de cima dizendo para nós: me consulte no seu sofrimento. E nós aprendemos aqui com Davi que diante das adversidades da nossa vida, nós vamos ter que aprender a lidar com as circunstâncias à nossa volta e parar de multiplicar o sofrimento por causa das pessoas. Davi, quando os seus soldados começam a tentar apedrejá-lo, a palavra de Deus diz que Davi se retira e se fortalece no Senhor, irmãos. Se fosse nós hoje, né? Ao invés de se retirar para se fortalecer em Deus, vamos querer lutar contra os 600, vamos querer questionar os 600, mas Davi se retira e se fortalece em Deus. Diante das dificuldades da nossa vida, no meio de tudo aquilo que pode nos afligir, aprenda que as pessoas não têm capacidade de roubar aquilo que Deus te deu, a menos que você entregue para ela. Pergunta para a pessoa que está perto de você se ela está entendendo. Amém, irmãos? Se não bastasse não perder a visão da promessa, não perder o foco da bênção, aprender a lidar com as nossas dores, aprender a lidar com as pessoas à nossa volta nos momentos difíceis, a terceira lição se encontra no verso 11, diz assim: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queritas, e o lado de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclade. Olha o que está acontecendo aqui. Logo após se fortalecer, logo após consultar a Deus, Davi sai agora para tentar recuperar e trazer de volta a sua família e os seus bens. Perceba que Davi sai somente com 400 homens, 200 ficaram no alojamento porque não tiveram forças nas pernas para poder se levantar. Então Davi vai com os seus 400 homens tentar recuperar aquilo que havia sido roubado, saqueado. E no meio do caminho, quando Davi está caminhando sem rumo, sem direção, para tentar recuperar seus familiares, ele encontra com um homem egípcio que estava caído no meio do caminho, quase morto. E aqui entra a terceira lição, porque a terceira lição nos ensina: você tem que aprender, no momento de dor, a lidar com aquilo que parece perdido. Sabe aquilo que parece que está perdido, que não vai resolver nada? Davi está caminhando, marchando com seus soldados, de repente ele encontra um homem semi-morto, sem forças. Qual seria a reação natural? Você está desesperado, querendo trazer de volta a tua família, recuperar teus bens, passar de largo e ir em busca da sua família. O que um homem daquele poderia trazer de benefício para Davi naquele momento que ele precisava de tempo para trazer de volta, ainda vivo, os seus familiares? Mas o texto nos ensina que Davi ele atende aquele homem, primeiro ele alimenta aquele homem, dá água para aquele homem, dá tempo para aquele homem se recuperar, e depois Davi consulta aquele homem, e aquele homem diz: eu era servo de uma amalequita, e nós tínhamos invadido Ziclade, e nós tacamos fogos na cidade e levamos os seus familiares. Ou seja, aquele homem era um dos causadores da dor de Davi. Mas Davi vê naquilo que parecia perdido uma oportunidade, e Davi pergunta para aquele homem que estava caído: você pode me guiar até o alojamento deles? E aquele homem pergunta: se você me prometer que não vai me entregar o meu senhor e não me matar, eu te levo. E aquele homem guiou Davi até o alojamento dos inimigos. Sabe qual é a lição aqui?
Sabe aquilo que parece perdido na tua vida? Você olha e fala assim: cansei, isso não vai dar nada, não vale a pena alimentar, vamos deixar de lado. É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Aquilo que pode parecer perdido, pode ser o início da sua vitória, o início daquilo que precisa te levar até o local onde você vai recuperar aquilo que você perdeu. Então não perca a visão da promessa, não perca em meio à dor as possibilidades que Deus te dá, porque é comum quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos chorando, quando nós estamos com a visão distorcida, é nós não enxergarmos as oportunidades que Deus coloca diante de nós, as oportunidades que Deus nos dá, porque estamos machucados e só vemos o lado ruim. Perdi o emprego, e Deus está dizendo: eu te tirei de lá para você não adoecer. Mas eu briguei, eu estou te dando a oportunidade de reconciliação, de se humilhar para ser exaltado. Mas eu estou passando de necessidade, eu estou dando a oportunidade de você recuperar algo e conquistar algo, mas você tem que fazer do jeito certo. Eu estou te dando a oportunidade de você ser uma rocha firme, e você ser treinado no deserto. Não pense que está perdido, diz Deus. Não pense que tudo está fora do lugar. Preste atenção nos meus sinais. Preste atenção no que eu estou mostrando. Ainda que no meio do caminho seja algo insignificante, aquilo vai te guiar para algo que vai te trazer de volta aquilo que você perdeu. E nós aprendemos aqui. E Davi então começa a marchar junto com aquele homem para a cidade, diante daquilo que parecia perdido. E aí entra a nossa quarta lição. O verso 8 diz: então Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei eu aquela tropa? Vou alcançá-lo? Lhe disse Deus: persegue, porque de certo alcançará, tu vai os libertar. Sabe qual é a quarta lição para não perder a promessa em meio à dor? Davi nos ensina, parece algo herégico, mas não é. Aprenda a lidar com Deus nos momentos de adversidades. Aprenda a lidar com Deus. Seja honesto com Deus, porque às vezes nós chegamos diante de Deus, amados, e achamos que Deus é uma pessoa comum. Deus, dá um carro aí para mim. Bem dentro do coração nós sabemos que queremos o carro para impressionar alguém. Deus, me dá aquela mina lá, aquela garota lá. E Deus está olhando, mas você sabe que ela não é para você. E aí você quer negociar com Deus. Deus, mas eu estou carente. Aprenda a lidar com Deus, seja sincero. Deus, eu quero uma família, eu não quero uma namorada, eu quero uma namorada que vai se tornar uma esposa. Deus, eu quero um carro que vai ser útil na tua obra. Pai, eu quero uma porta de emprego, porque nesse emprego Deus, eu vou glorificar o teu nome, eu vou exaltar o teu nome lá dentro. Aprenda a lidar com Deus, ore pautado na palavra de Deus. Ore. Quando Ezequias recebeu a notícia que ia morrer, ele orou a Deus, falou: Deus, lembra dos meus feitos, de tudo que eu já fiz. E Deus vai e prolonga por 15 anos a mais a vida de Ezequias. Saiba lidar com Deus. Aprenda. Às vezes a gente resiste a Deus. A gente resiste. Deus convida a gente para viver uma vida nova, uma vida diferente, para mergulhar em algo novo, e nós ficamos: não, que vão falar de mim, que vão pensar de mim, eu nasci assim, eu vou viver assim. Deus fala: não, você não nasceu assim não, eu te fiz a minha imagem e semelhança, eu coloquei dentro de você o meu espírito, mas o mundo nos afastou, e agora você precisa voltar para mim, diz o Senhor, mergulhar nas minhas vontades, nos meus desejos. E olha que interessante, Davi consulta a Deus. E qual é a ordem de Deus para Davi? Eu acho lindo nisso, amados, porque Deus é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, mas Ele é um Deus direto. É Deus direto. Ele chega para Davi e fala assim: vai e vai que você vai recuperar. Às vezes a gente quer ouvir de Deus assim: vai pastor Leandro, porque você é forte, como você é grande, exaltado seja você, porque você já venceu mais de 1500 guerras, vai, porque eles são pequenos. Deus não fala assim não, irmão.
Deus fala, vai, você quer confiar, você confia. E às vezes a gente quer chegar diante de uma pessoa, tem que ficar lá agradando, mas você tem que ficar por causa disso. Você vai ficar porque Deus quer, você não quer, não fica. E a gente fica, mas fica, fica comigo. Não é assim, amados. Deus é direto, Ele disse para Davi, Ele é assim, direto conosco, Ele aponta o caminho, você é quem decide se você quer obedecer ou não. Ele foi direto para Davi, vai, que você vai conquistar. Ele não ficou lá palpando o ego de Davi, não. Então aprenda a entender os sinais, a vontade e a direção que Deus aponta para você. Aprenda a lidar com esse Deus, porque às vezes a gente quer fazer oração pedindo direção para Deus, que Deus já mostrou, que Deus já confirmou na palavra, que está escrito na palavra. E essa lição nós temos que entender, porque há muitas pessoas hoje que têm os seus deuses, mas o nosso Deus, esse Deus que está aqui, e nós temos que nos relacionar com Ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, receberei. Jesus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Então aprenda a lidar com esse Deus que se apresentou dessa forma. Quinta lição, para encerrarmos, está do verso 8 também, começa no verso 8, quando Davi consulta o Senhor, mas ela se finaliza no verso 19, que diz assim, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, até os despojos e tudo que havia sido tomado, Davi tomou a trazer. Quinta lição, aprenda a lidar com o tempo da promessa. Olha que interessante, quando Davi consulta a Deus, no verso 8, ainda não havia sido escrito o verso 19, quando Davi consulta a Deus, ele não tinha ainda recuperado sua família, os seus bens, mas ele acreditou na promessa, daquilo que Deus liberou para ele. Vai, que você vai conquistar. Sabe qual é o nosso maior problema? É que no tempo da liberação da palavra, até o capítulo 8, até do versículo 8 até o versículo 19, há um tempo. E esse tempo foi marcado por quê? Por um período onde Davi teve que aprender a lidar com a dor, aonde Davi teve que aprender a lidar com as pessoas, quase morreu, aonde Davi teve que aprender a lidar com Deus, aonde Davi teve que se tornar agora alguém mais íntimo de Deus. Houve um tempo, mas Davi não se perdeu nesse tempo. Sabe qual é a quinta lição? É que diante da dor e a promessa, você vai ter que aprender a lidar com o tempo da promessa. E às vezes nós perdemos a promessa porque não sabemos esperar. Quantas pessoas estavam cultuando a Deus, glorificando a Deus e resolveram buscar no mundo aquilo que Deus havia prometido para ela aqui e voltaram lá para o fim da fila? Quantas pessoas que estavam um dia adorando a Deus e de repente se perderam, irmãos? Eu lembro agora de uma historinha, eu já contei aqui na igreja, faz tempo que eu não conto essa, vou contar de novo. Uma historinha que contava que certa vez, num período de carnaval, havia uma igreja que estava orando à noite. E havia na praça um desfile de carnaval, um bloco de carnaval, e as pessoas estavam tudo fantasiadas ali de diabo com chifrinho, com garfinho, igual do desenho animado, estava tudo lá. E a igreja orando, em oração. De repente começou a cair um pé d'água na praça. E as pessoas que estavam lá na praça, então precisaram se esconder da chuva, e a igreja tinha um toldo. E as pessoas orando, e de repente aquelas pessoas desceram, ficaram na porta da igreja, no toldo da igreja. Mas eis que enquanto as pessoas estavam ajoelhadas lá, até o pastor, estava todo mundo orando, estava todo mundo ajoelhado, a chuva apertou. E um deles, aquele que estava justo com o garfinho, com 2 chifrinhos, entrou dentro da igreja. Mas foi um Deus acuda, arranca a cadeira, um rabo de arraia. Os crentes que estavam orando, saiu tudo correndo, irmãos. Até o pastor, só ficou uma senhorinha na primeira fileira aqui da cadeira. E aí chega então aquela pessoa fantasiada. Quando ela chega, ela fala: "Pô, o que aconteceu? Todo mundo saiu correndo
Eu vou perguntar para aquela senhora o que aconteceu, quando ele encosta, ela de costa com medo, ele encosta a mão nela, ela olha para ele e fala assim: ô seu capeta, faz 40 anos que eu congrego nessa igreja, mas sempre fui simpatizante do Senhor, não faça nada comigo não. Às vezes nós somos assim, né? Nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus, mas nós somos simpatizantes com as coisas lá de fora. Por quê? Por medo de ser afligido, por medo de ser questionado, por medo de ser taxado, por medo de tantas outras coisas. E nós nos perdemos no tempo que foi liberada a promessa até o tempo da conquista. E eu pergunto para você, quantas promessas você tem? Ah, pastor, nunca Deus usou ninguém. Quantas promessas saíram do púlpito e você naquele dia disse amém? Quantas pessoas Deus usou dizendo que você ia recuperar, que você ia conquistar, que você ia ser bênção, que você tinha dons, que você tinha isso, isso e aquilo. E no meio do caminho você deixou essa visão da promessa esfriar e você já nem orou mais por essa promessa. Porque quem crê na promessa ora todo dia falando: Senhor, eu estou preparado para a promessa. Ele vai em busca da promessa. Ele age como alguém que realmente sabe que vai trazer de volta aquilo que foi prometido. Então ele ora já até agradecendo pela promessa. E em Davi aqui nós aprendemos isso, amados. Eu gostaria que você nessa noite enxergasse em meio às suas dores. E para finalizar, quando Davi então volta e toma os seus despojos, a sua família, traz de volta. Quando ele chega então a Ziclade, lembra vocês que ele tinha saído com 400 homens? Que 200 haviam ficado porque não tinha força nas pernas? Quando Davi volta e traz de volta os familiares daquelas pessoas que ficaram, um dos soldados de Davi diz assim: mas não é justo, vamos devolver a família, mas não vamos dividir com eles os nossos pertences, os pertences que nós trazemos, porque eles não foram para a batalha. Sabe qual é a atitude de Davi? Davi diz assim: não. Sabe por quê? Porque nós só conseguimos vencer a batalha porque esses 200 homens ficaram lá cuidando da nossa bagagem. Eles ficaram lá porque eles aliviaram a nossa bagagem. Porque se nós tivéssemos que sair à luta carregando a bagagem para não ser roubado, nós não venceríamos a guerra. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que não vão lutar com você da forma que você pensa, mas vão lutar por você de uma outra forma. E quantos aqui não estão hoje guardados de pé porque alguém um dia dobrou o joelho por você? Quantos não estão aqui hoje porque alguém um dia, em algum momento da sua vida, disse uma palavra e trouxe uma palavra de conforto para você? Então nós precisamos aprender nesse contexto também, que nem tudo é como queremos, mas nós precisamos ter o discernimento daquilo que está acontecendo. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, o Ministério de Louvor viesse à frente e que você nessa noite refletisse um pouco sobre tudo aquilo que foi dito. Como não perder a visão da promessa, como superar a dor diante da promessa. Talvez você esteja vivendo um período de dor, um momento difícil da tua vida, onde você precisa aprender a lidar melhor com essa dor. Aprenda a lidar, converse com pessoas que vão te ajudar. Procure seus líderes, procure as pessoas que Deus levantou para guiar você. Não esconda as suas fragilidades. A palavra de Deus diz: confessai as vossas súplicas uns aos outros. Aprenda a lidar com as pessoas, não se envergonhe nem tenha medo. Aprenda a lidar com as frustrações que elas causam. Terceira lição: você tem que aprender a lidar com aquilo que parece perdido. Talvez o perdido seja alguém, ou seja os seus sentimentos, a sua força. Quarta lição: aprenda a lidar melhor com Deus. Não resista àquilo que Deus tem para a tua vida. E por fim, não perca a visão da promessa na tua vida, porque Deus tem promessa. Quantos aqui já não foram agraciados por Deus em algum momento? Quantos aqui já não ouviram uma palavra de consolo em algum momento? E Deus está dizendo para você: não se perda a dor, não se perca em meio às dificuldades, não perca a sua essência no meio das aflições dessa vida. Assim como o ouro, assim como a espada é forjada no fogo, Deus está forjando o teu caráter. Deus está aperfeiçoando você para ser alguém melhor, para ser um homem, uma mulher melhor, para ser uma mãe, um pai, um marido, uma esposa melhor. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de ser alguém que realmente tem forças, de
ser aquilo que Deus planejou que você fosse. E Deus te trouxe aqui para te dizer para você nessa noite: filha, não atemorize o vosso coração, credes em mim, diz o Senhor. Crê em mim, filho. Pare de ficar andando de um lado para o outro, pare de ficar circulando para um lado que é onde você sabe que vai conduzir você ao fracasso. Mergulhe em mim, se renda em mim, não procure fora de mim aquilo que você vai encontrar somente dentro de mim, diz o Senhor. Eis que você já achou esse tesouro escondido, você já comprou esse terreno, agora não perca esse tesouro, diz o Senhor. Não perca a promessa para a tua vida, a promessa de ser alguém melhor, a promessa de prosperar, a promessa de ter aquilo que você tanto almeja. Oh Senhor, a tua igreja está aqui, Deus. Mesmo diante das adversidades, as dificuldades, comece a exaltá-lo, igreja. Comece a glorificar a Deus. Comece hoje a aprender a lidar com Deus que ouve a sua adoração, que guarda as suas lágrimas numa odre de vidro. Um Deus que sabe o que você passa, um Deus que te trouxe aqui para te dizer nessa noite: eu te amo, eu tenho algo maior para a tua vida, eu vou mudar o cenário da tua casa, eu sou um Deus de perto. Comece a falar com Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Ore a Deus, faça desse louvor uma oração. E os teus ouvidos, Deus não erra mensageiro, não erra palavra. são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Sempre virá. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Creia que vai se cumprir na tua vida. Deus de Deus de aliança. aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai visualizando agora a palavra de Deus se cumprindo na tua vida. Sei que os teus olhos, Vai adorando ao Senhor em meio à sua dor, sempre atentos, permanecem em mim. dizendo para Ele nessa noite. Olha o que Ele te diz. Meus ouvidos estão E os atentos. teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ele está aqui nessa noite, igreja. Mas creia que a alegria virá. Receba nessa noite a alegria. Porque Tu és fiel, Pai. E as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Oh Deus, Tu tens todo o poder no céu e na terra, Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
palavras do alto. Comece a Deus é buscar. aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Igreja, se coloque sobre os seus pés, ainda em espírito de adoração, de olhos fechados, acreditando em Deus. Deus nos dá a oportunidade nessa noite, amados, de ter a visão da promessa e receber a promessa. Não deixe que a dor sufoque os seus sonhos. Não deixe que as adversidades matem os seus projetos. Nós precisamos aprender a lidar com a dor. E o que me chama a atenção é que Davi não teve vergonha, irmãos, de chorar. Seus homens não tiveram vergonha de mostrar que estavam sofrendo. Eu também tenho dificuldade, amados. Os irmãos aqui sabem, eu tenho dificuldades também de disfarçar o meu sofrimento. Todo mundo sabe que quando eu estou triste, que eu estou triste. Às vezes eu tento até mascarar, não por querer, mas as pessoas acabam sabendo e quando eu estou com problema eu falo, ore por mim. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou imperfeito, que eu tenho as diversidades, que eu tenho falhas e que eu careço da misericórdia de Deus todo dia. Não tenho vergonha de falar que eu estou sofrendo e preciso de ajuda. Eu prefiro ser marcado por alguém que chora do que alguém que é forte e faz de qualquer jeito. Eu prefiro falar não dá porque eu estou fraco do que querer fazer e fazer errado, sem comprometimento, sem horário, sem nenhum temor a Deus. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas diversidades, como Davi nos ensina. Davi nos ensinou. E a primeira mensagem que eu quero transmitir nesse apelo, eu quero que aqueles que estão passando por momentos de dores tenham coragem nessa noite de mostrar as suas dores. Há pessoas aqui no nosso meio que estão sofrendo, lidando com a depressão, com a angústia, com complexos. Há pessoas que estão aqui hoje com medos, traumas, pessoas que não dormem direito, pessoas que estão aqui passando por privação financeira, pessoas que estão aqui hoje com medo de perder alguém, pessoas que estão sofrendo com os filhos, com o esposo, com a esposa, pessoas que estão na diversidade. Eu gostaria que esse grupo de pessoas que nessa noite não desejam sair daqui da mesma forma que entrou, mas querem sair daqui recuperando tudo aquilo que perdeu, quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Quero chamar os obreiros, presbíteros, pastoras para estar vindo aqui, irmãos, porque nós vamos orar no altar. Se Deus colocar no teu coração de ajoelhar, de abraçar alguém, de sentar no chão, se Deus colocar no seu coração o desejo de chorar, se Deus colocar no teu coração o desejo de orar com alguém, você vai fazer o que Deus vai pôr no teu coração, irmãos. Eu estou aqui porque eu careço da misericórdia de Deus, porque eu não tenho vergonha de dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não tenho vergonha de dizer, Pai, se for para chorar, que seja no teu altar, Pai. Se for para buscar ajuda, que seja, Pai, a tua ajuda. Deus está dizendo para você nessa noite, venha ser curado da sua depressão, venha ser curado da sua angústia, venha ser liberto dos complexos, venha ser restaurado daquilo que te tomaram, daquilo que você perdeu. Venha hoje buscar aquilo que ainda falta para a tua vida. Venha buscar em mim, diz o Senhor. Venha buscar em mim tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você projeta, tudo aquilo que você um dia almejou e que diante das dificuldades da vida você parou de orar, parou de pedir. Venha orar pela tua casa, talvez seja uma dor que alguém está causando. Venha orar por aquela pessoa, venha clamar por ela, venha pedir. É melhor, amados, é melhor chegar diante da presença de Deus e se render a Ele do que resistir a Deus. É melhor chegar diante do altar de Deus e dizer, Pai, cubra-me nessa noite, Deus, e ser coberto pelo Deus que tudo pode, do que resistir ao chamado de Deus. Os obreiros venham me ajudar em oração, ungir essas pessoas, orar com essas pessoas. E Deus vai tocar em pessoas para orar aqui umas com as outras.
Você que veio aqui hoje, nessa noite, e ouviu essa palavra, Deus falou com você sobre mais intimidade com Deus, saia do seu lugar e venha até o altar, que aqui é lugar de intimidade com o Senhor. Esteja orando, obreiro.